Hoje eu vou te dar dicas para deixar o seu combate no RPG mais dinâmico, interessante, para fugir do maçante. Eu rolo o D20, eu acertei, eu rolo o D20, eu errei, deixa eu calcular o dano, deixa eu anotar no papel e fica só por isso. E essas dicas, elas vêm principalmente da rápida introdução ao jogo Old School, que eu também vou deixar disponível para você ler completo. É bem gostoso para ler, são poucas páginas e aqui eu vou tirar as dicas que eu acho legal que eu coloco nos meus combates de RPG, e é claro que isso é uma maneira de jogo que você pode escolher, colocar no seu sistema e adaptar para ele, aí você que se vira para adaptar no seu sistema. Então as dicas aqui, primeira são uma liberdade no campo de batalha, onde os seus jogadores eles podem pensar e escolher o que eles podem fazer contra o monstro, por exemplo, na luta. Se eles querem o simples, jogar um punhado de areia ali, se eles estão lutando numa praia, no olho do pirata, e nisso o mestre ele vai pedir uma certa rolagem e tudo mais. Vocês podem, como muitas pessoas jogam nesse modelo, entrar em um acordo de rolagem e tudo mais, para você saber as consequências. Por exemplo, bom, se você acertar areia no olho, você vai ter uma vantagem, esse pirata pode ficar alguns turnos com uma consequência, se for mais ou menos o Might Blade, com um tipo de cegueira temporária, e nisso ele fica, se eu não me engano, ele rola num dado só, então, para atacar, ou outros sistemas que podem dar essa desvantagem para você conseguir acertar automaticamente o pirata, já que ele não consegue se defender tanto, né? Ele tá atacando o ar. E também vai te trazer aí a consequência caso você falhe. O pirata, ele conseguiu desviar da areia e como você fez um movimento de jogar, você expôs sua mão e aí ele tenta fazer um ataque para arrancar sua mão fora, por exemplo, com a espada pirata dele. Isso muitas vezes fica entendido e acordado entre o jogador e o mestre, para o jogador falar, bom, se realmente vai ter esse perigo de eu perder a mão para a espada dele porque meu braço vai ficar muito esticado nessa cena, eu prefiro não fazer. Ou, por exemplo, dependendo do seu modo de jogar, da sua mesa, você pode não fazer esses acordos assim prévios e vendo o que dá. Muitas vezes meus jogadores, como também não tem tantas penalidades muito agressivas de uma vez para que o personagem morra ou não, porque o sistema do Might Blade ele puxa um pouco ali do Old School, que eu também trago do meu gosto, mas não tanto. Você pode, por exemplo, fazer esse ataque da areia no olho e vendo o que dá. Aí vai no improviso do mestre querer tentar acertar a mão do cara ou não, ou alguma coisa pode acontecer. Mas isso vai muito da sua mesa e muitas pessoas preferem fazer esse acordo prévio para, no caso do Old School, né, não morrer por besteira. Então você pode, por exemplo, subir em cima de um barranco para pular enfincando a espada no inimigo, e isso te dá um bônus de rolagem, de ataques, de vantagens. Você corta, que nem o exemplo aqui do livro, um orc, e como você foi bem sucedido no corte, também você ganha uma vantagem onde o sangue dele espirra no olho do outro orc, e isso faz, de novo, um efeito de, entre aspas, cegueira temporária, entre outros, assim como também os erros críticos ou erros também fazem o campo de batalha ficar mais dinâmico. Você se pendura numa corda, e a corda é um pouco velha, e por conta de rolagens, ela arrebenta e você cai em cima e é cercado por inimigos tendo uma enorme desvantagem. Ou, por exemplo, você enfinca sua espada para acertar o pé do grande ogro, só que ele tira o pé pro lado ali na rolagem de dados, e sua espada enfinca em uma rachadura do chão, aonde ela fica presa, e por enquanto você não consegue tirá-la à força. Logo você perdeu sua arma e vai ter que lutar na porrada ou magia, seja o que for, contra os monstros aí. E isso também engloba outras situações além de combate, como cenas de ação, né? Como no vídeo que eu vou deixar aqui no card e na descrição sobre causa e consequência, que eu falo um pouco lá de um trecho do Selbit, aonde causa e consequência ajuda nisso tudo, que tem essa liberdade acima das regras, aonde não tem tantas amarras de regras, de grids muito concretas que prendem você, vão prender o seu personagem, suas ações, e não fica tão livre. Então, para combates assim mais agitados e tudo mais, com mais liberdade, né? Passar por baixo do monstro pra amarrar uma corda nele, como tem muito filme e desenho por aí que faz isso, o gigantão cai, são várias coisas aí que você pode colocar. Como eu falo, o combate ele vira muito uma cena de filme de ação com luta e tudo mais, rolando dados. E tanto é rápido pra você entrar em acordo com o mestre jogador pra saber o que fazer ou não nesse sentido, como também é mais rápido ainda se você faz na look vendo o que dá. É claro que se
Se o risco é muito complicado, você talvez fique bravo depois porque seu personagem morreu sem querer, né? Mas então isso vai variar muito da sua mesa, do seu estilo. Pra mim funciona ir na louca e vendo o que dá, tanto porque o risco de morte ele não é tão grande assim, mesmo que tenha riscos de dar ruim, mas não é nada tão assim. E os caras também eles não vão fazer uma coisa muito fora do sistema, digamos. Por exemplo, se o personagem ele é muito forte e ele quer cair de uma altura muito alta, ele vai resistir à queda, vai tirar vida pra caramba dele, mas não é uma morte certa caso ele caia de uma altura grande, para o personagem que já é mais fortão, tem mais vida e tudo mais. E além de ter essas vantagens de você poder usar o terreno como uma cadeira para jogar em cima do inimigo, ou que seja pular, como eu falei, em cima de uma altura para enfincar com a espada e dar mais bônus, mais dano, essa liberdade te permite com que você fique fazendo o que der para fazer no combate dentro do possível, e o mestre vai te dando as consequências das ações e tudo mais, e as coisas vão rolando. E uma coisa vai puxando a outra. Então você pega, por exemplo, faz esse lance da espada enfincar numa madeira grossa e você não conseguir tirar. Só que, tipo, você não tá agora só lutando desarmado, pode acontecer outras coisas durante o combate que vão fazendo um efeitozinho dominó ali no campo de batalha. Coisas, por exemplo, como um combate onde tem vários jarros de óleo que vão quebrando, em algum momento inicia um incêndio, e não é só um combate de videogame onde o incêndio local dá dano em você e nos inimigos, mas soltando fumaça, vocês começam a tossir, começam a ficar com efeito de cegueira temporária, e nisso vai ser um inferno. Você vai estar recebendo dano de calor, de fumaça, vai ter desvantagem para acertar o inimigo, assim como o inimigo também, os monstros e oponentes, eles seguem essas regras, então o combate contra eles fica mais divertido, dinâmico e difícil dependendo da situação. Então imagina só, um local que seja uma caverna, com fogo no chão, se espalhando pelos móveis que tem ali da base dos inimigos, e aquela fumaça toda juntando, então é um caos ali, você pode morrer facilmente, então teria que fugir do local, dar um jeito, vira uma cena de ação para fugir com as coisas desabando, e tudo isso pode ser narrado de um jeito mais dinâmico, né, como se alguém estivesse vendo o filme acontecer, e é claro, com rolagens de dados no meio, para que você possa ter as ações e consequências do sistema. Por exemplo, tem sistemas que tudo isso é rolado antes e narrado depois, mas eu gosto de fazer em tempo real, por conta do Might Blade, que ele é mais simples, né, o sistema para rolagem de dados e tudo mais, e nisso você consegue pegar para fazer um dinamismo. Então, testes ali de acrobacias e corridas para conseguir fugir do desabamento, ao mesmo tempo que você vai ter a sua defesa atacada pelo monstro, e ao mesmo tempo você pode fazer um ataque contra uma porta fechada para destruí-la, para fugir do fogo, e tudo isso na sequência de rolagem de dados e uma narração mais dinâmica. E nisso, esses combates old schools, e também misturando tipo do Dungeon World com narrativista, eu gosto de pegar vários elementos para formar o jeito que eu gosto de fazer as cenas de ações e combate, e é muito legal você fazer isso também, buscar o que encaixa legal na sua mesa, no seu RPG, e que dá essa diversão aí que todo mundo tá curtindo. Então tudo isso é uma maneira de jogar RPG, esse conteúdo em cima do combate full e de outras das maneiras propostas aqui do Old School, desse arquivo que eu vou deixar o link para você pôr na descrição, né, onde o pessoal ele traduziu e colocou notas também. Por exemplo, você vai ver notas do Balbi por aqui. Inclusive, se você estiver assistindo aí, Balbi, comenta alguma coisa que eu esqueci de colocar aqui, tanto sobre o assunto quanto sobre esse arquivo. É claro que eu tô dando uma apanhada aqui do que eu faço, do que eu peguei aqui, das dicas e tudo mais, e também vou deixar, obviamente, para você ler tudo. É bem legal, rapidinho, e é bastante coisa, bastante conteúdo interessante para você incorporar na sua mesa. E realmente você que tá cansado dessa monotonia, desse negócio mais tedioso do RPG D&D meio padrão, de ficar robotizando as coisas, como se fosse um MMO escrito em papel, né, onde você faz todos os cálculos que uma máquina hoje em dia faz para você, né, só que antes num livro, num papel. Isso aqui é um excelente modo de combate, que é muito mais proveitoso aqui na minha opinião, porque eu já testei os dois, obviamente, e gostei muito mais desses estilos aí, que tem essa liberdade, esse dinamismo para tudo isso. Então, se curte aí RPG de mesa, criação de mundo e tudo mais, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para ter mais conteúdos aqui entregues para você melhorar aí
sua experiência de jogo e também sua história, caso você esteja criando alguma. Temos também aí um serviço de análise narrativa que você pode conferir no Instagram, o link tá na descrição, pra gente aí analisar sua história e você publicar ela com uma qualidade muito interessante aí. Você também pode ajudar o canal virando membro no botão Seja Membro aí, ajuda a nossa produção de conteúdo. E você curte fantasia medieval com magias, itens mágicos, jogos de RPG, quadrinhos e tudo mais? Então você precisa conhecer a HQ As Relíquias de Fogo. Entra no Instagram do Thiago Lemos Arte, que tá na primeira linha da descrição do vídeo. Lá na bio ele deixou pra você os primeiros 5 capítulos da obra pra você conhecer em formato de roteiro. A HQ tá em desenvolvimento. Lá ele posta algumas artes e páginas que vão saindo pra te dar um gostinho do que tá vindo por aí. Bora jogar RPG! Até a próxima!